gente vai construir esse sistema, né? Como que a gente vai construir essa arquitetura de receita? A gente trabalha aqui dentro desse livro com 6 modelos, sendo 3 deles de base, que a gente mexe menos, que é o modelo de receita, o modelo de dados e o modelo matemático, e 3 modelos que são mais variáveis, que são mais ali dinâmicos, que são o modelo de operação, o modelo de growth e o modelo de GTM, que a gente já deu uma olhada ali acima. Então, esses modelos dinâmicos, a gente tem uma interação maior, ou seja, ele muda um pouquinho mais, a gente se adapta mais ao mercado, a gente se adapta mais ao momento, a gente tem um processo mais dinâmico dentro deles. Já os modelos estáticos que a gente tem aqui, que é o modelo de receita, o modelo de dados, que é o que a gente vai ter abaixo, e o modelo matemático, são um pouco mais estáticos, ou seja, a gente mexe menos nesses modelos, eles são mais estruturais e a gente precisa entender eles ali dentro do nosso processo. Então a gente tem aqui, por exemplo, no modelo de receita, o foco que a gente tem é a monetização, então ela está relacionada ali ao tipo de FII, como que a gente vai ter, a recorrência, a nossa estrutura de receita que a gente espera daquele cliente. Nossa parte de dados, a gente vai estar olhando a jornada desse cliente, como que ela se desenvolve, ou seja, como que vem da aquisição, como que vai para retenção, como que vai para expansão. O modelo matemático, a gente vai entender as taxas ali, como que a gente coloca a taxa de conversão, como que a gente entende isso em números. O modelo de operação está relacionado à nossa operação, ou seja, playbooks, rituais, como que a gente desenvolve isso. O modelo de growth é como que a gente visa escalar isso, como a gente tenta superar ali, a gente tenta passar pelas dificuldades que a gente encontra dentro do processo normal de crescimento, que é o que a gente tem. E o modelo GTM, como a gente viu aqui, é como a gente organiza esses canais, como a gente organiza essas estruturas para estar reagindo ao mercado ou estar reagindo à concorrência. Então, para a gente estar começando, entrando nessa parte dos modelos, uma coisa que a gente tem muito comum dentro do marketing, que provavelmente você já ouviu várias vezes, é a questão do funil de marketing. Então a gente tem esse funil tradicional, onde você provavelmente começa com o AIDA, que é a atenção, interesse, desejo e ação, onde a gente tem um funil que ele está muito voltado ali para aquisição. Então ele é um modelo que ele é linear, então ele termina ali na parte da ação, ele termina na parte da compra, e ele não tem ali uma retroalimentação nem de informação, e ele também não pensa, não visa a parte de retenção e de expansão de base. E aí a gente tem uma questão aqui que é um insight de não pense em gerar leads, pense em gerar loops, que é um conceito que tem muito na parte de growth ali do Reforge, que é um treinamento que você pode ter acesso ali, que você pode pesquisar, onde fala que quando a gente tenta gerar um funil que ele é linear, ele uma hora esgota. Então, uma hora ele acaba, ele vai funilando até tende a zero, né? Mas se você pensa em gerar loops, ou seja, uma coisa que retroalimenta esse modelo, por exemplo, ali no final do modelo eu vou ter uma parte de indicação, uma parte que vai trazer outras pessoas para dentro desse processo, que vai fazer esse loop de retroalimentar o modelo, a gente começa a ter um processo que ele é mais virtuoso, um ciclo mais virtuoso. Indo aqui para o nosso sistema de Bowtie, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui, a forma como a gente vai estar vendo o funil a partir de então. A gente tem essa parte aqui da aquisição, onde essa lado esquerdo do funil, onde a gente fala de atenção, educação, seleção e comprometimento, que é a assinatura do contrato. E do lado direito, a gente tem a parte de onboarding, adoção e expansão desses projetos. E o que a gente tem aqui de mais relevante pensando dentro da nossa estrutura, por exemplo? Uma parte que a gente tem que ter, que é fundamental, esses 5 e 6, que é onboarding e adoção. Então, entrou o cliente dentro da V4, por exemplo, entrou o cliente aqui dentro da unidade. Se ele tiver um onboarding e uma fase de adoção, que são ali os 45 primeiros dias, principalmente, que é ruim, esse cara dificilmente vai expandir, ele dificilmente vai estar continuando o serviço com a gente. Esse nó que a gente tem aqui, que está visando expandir, ele precisa estar muito bem orquestrado. Por isso que a estruturação estratégica ela funciona muito bem para a gente, porque ela é um primeiro contato, ela é um onboarding, uma ativação que gera muito valor e que o cliente vê muito valor naquilo. Então ele tende a estar continuando o serviço porque, poxa, ele teve um impacto inicial que foi muito bom. E para o nosso cliente, pensando no nosso cliente, muitas vezes ele esquece desse processo. Então a gente está ali fazendo um esforço de venda e um esforço de marketing grande para trazer esses novos leads, trazer esses novos clientes, fazer atenção, educação, seleção e o cara de fato fechar o contrato. Mas o onboarding dele pode estar ruim. Tipo assim, ele pode demorar a ativar aquele projeto, ele pode ter um processo de entrada do cliente que é confuso, que gera uma frustração, que gera um estresse para o cliente.
onde vai estar afetando depois a retenção e a expansão desse processo. Então, a gente precisa de pensar em todas essas etapas para a gente conseguir entregar tanto internamente um processo que vai gerar um ciclo virtuoso para a gente e que vai gerar um ampliamento de receita para a gente, quanto para os nossos clientes também. Não adianta só eu olhar para essa parte aqui da esquerda e querer um fluxo de aquisição muito forte se eu não tiver retenção e expansão aqui dentro desse projeto. Claro, para alguns projetos específicos, a gente precisa pensar na parte de aquisição. Por exemplo, compra de títulos ali de precatório ou consórcio, o cara tem um precatório, tem um consórcio cancelado, eu não vou ter mais retenção ou expansão dentro daquele projeto. Então eu preciso de resolver o processo do cliente já nessa primeira etapa. Precisa ter retorno sobre o investimento já nesse primeiro corte. Mas para a maioria dos projetos a gente vai ter que estar olhando como um todo. E aqui então a gente tem essa visão ali do open loop, do closed loop, que está muito relacionado ao funil, que é o que a gente falou. A gente precisa de trazer a informação ali da venda de volta para o funil para a gente conseguir ter uma estrutura de ampliação melhor. Então, preciso de ali no output do cliente, seja no fechamento de contrato, vou puxar umas indicações, vou puxar algumas coisas para tentar retomar ali esse funil, para eu tentar fazer com que a gente tenha um ciclo virtuoso, com que a gente tenha loops de crescimento aqui dentro do funil. Então, pegando aqui alguns tipos de loops que a gente pode ter. A gente tem renovações, onde o cliente está comprando o mesmo produto de novo. A gente tem a parte de compartilhamento de risco, onde você tem um processo ali de monetização que está baseado num ticket variável, que pode dar certo ou não. Tem a parte de advocacy, ou seja, dele estar sendo advogado da sua marca, te indicando, te trazendo para outras coisas. Tem uma parte ali também de referrals, ou seja, ele te indicar para te passar leads de uma forma um pouco mais fria. E tem ali outras partes que estão relacionadas ao time de sucesso do cliente, como tipo nurturing aqui, que é tipo assim, eu vou estar trabalhando para fazer com que esse cliente fique mais tempo, eu vou ter um processo de tratamento desse cliente como se fosse de fato regar, né? Então tem que, como o pessoal fala, tem que plantar para depois colher. E aí a gente entra em alguns conceitos aqui que são importantes para esse processo, tanto internamente, como a gente vai ter para os nossos clientes também, que é sair de uma dependência de pessoas para uma dependência de sistemas e processos. Então, aqui a gente está falando de inverter a pirâmide para a gente conseguir estar implementando esse sistema de arquitetura de receitas. Por quê? Porque quando a gente depende de pessoas específicas, a gente tem um sistema que ele não é muito previsível, porque se essa pessoa sair, o sistema nosso, ele basicamente tem problema. Agora, se eu tenho uma questão de depender mais de sistemas e processos e menos de pessoas, eu consigo ter mais perenidade e mais segurança no meu negócio. Então, a gente precisa de estar organizando isso dessa forma para ter, dentro, tanto internamente quanto dos nossos projetos, um sistema onde ele funciona um pouco melhor. Então, trazendo aqui para a gente fazer a comparação, quando a gente tem um erro, por exemplo, se a empresa está muito focada em pessoas, eu vou culpar a pessoa. Se eu tenho um processo, eu vou visar otimizar o processo. Tomada de decisão. Se está focado em pessoa, aquela pessoa vai decidir de forma intuitiva, mas se eu tenho um sistema que está organizado, com regras claras, playbooks claros, eu vou ter dados e padrões para estar organizando essa tomada de decisão. O crescimento também, ele sai de uma visão individual para uma visão estrutural, e a gestão de talentos, ela sai disso de, contratar os melhores dos melhores, os heróis e todo mundo, um cara que resolve tudo, para a gente ter um treinamento, uma padronização que gera mais respiro para a empresa. Então, quando a gente sai desse processo mais voltado para a pessoa, para um processo mais voltado para sistemas e processos, a gente tem uma coisa mais sustentável no longo prazo.